Irmãos, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Ontem eu fui com alguns irmãos da igreja, passei ali pelos Cavaleiros de noite, vi muita gente no show do Barão Vermelho, eu fui para vigiar vocês. Encontrei bastante gente lá. Isso nos mostra algumas coisas sobre o pessoal da igreja, que vocês têm bom gosto, que foi legal, né? A gente está começando uma nova série hoje, chamada 24 Horas. Nós terminamos aí a última série. Na semana passada nós tivemos um sermão avulso que me deu muito trabalho durante essa semana. Muita gente me ligando, perguntando se eu estava jogando indireta, e foi realmente, mas... E aí hoje a gente começa então uma nova série, onde a gente vai falar sobre o dia que mudou a história. A gente vai falar sobre as últimas 24 horas da vida de Jesus. Então, de cara, se você veio aqui porque a arte te chamou a atenção, porque você viu o texto no Instagram e esperava uma série sobre o Jack Bauer, eu sinto te desapontar, mas nós falaremos sobre as 24 horas, não dessa série de TV, mas as últimas 24 horas da vida de Jesus. A história dele é muito mais interessante. Eu lembro, e aí eu já falei isso algumas vezes aqui, mas quando meu irmão estava no jardim de infância, foram fazer uma peça de teatro sobre os heróis, e Jesus sendo o principal dos heróis, e aí escolheram meu irmão para ser Jesus, e quando avisaram ele falou assim: poxa, mas Jesus é muito chato, eu prefiro o Batman. Talvez seja essa a tua expectativa pensando no Jack Bauer, mas com certeza Jesus é muito melhor e a história dele é muito mais interessante. Dito isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 14. Essa semana também a gente não vai ter o texto projetado, mas se você puder abrir aí ou a sua Bíblia ou o seu aplicativo, caso você não tenha nenhum dos dois, encosta do lado aí de quem está perto de você, vire para o irmão do seu lado. Não faça isso. Marcos capítulo 14, versos 12 a 26. Então nas próximas semanas a gente vai falar sobre o texto de hoje, a gente vai falar sobre Jesus no Getsemane, na sua oração, a gente vai falar sobre Jesus diante de Pilatos, a gente vai falar sobre a sua crucificação, e essa série ela vai durar até o domingo de Páscoa. Então a gente vai falando aí sobre esses últimos acontecimentos. Algumas igrejas cristãs observam o que nós chamamos de calendário litúrgico, e esse período do ano é um período dedicado a falar sobre os acontecimentos da Páscoa. A gente não é tão preciso assim ao seguir um calendário, mas a Páscoa é o evento mais importante para nós cristãos, o evento mais importante do ano, até mais do que o Natal, porque na Páscoa nós celebramos a morte de Jesus de fato, a sua ressurreição, que é o que traz sentido para a nossa fé. Jesus ele nasceu, é importante demais, mas Jesus ele nasceu com a sua sentença de morte já definida, e é o que nos salva. Então é o tempo mais importante do ano para nós, e a gente vai se dedicar aí nas próximas semanas a falar sobre os acontecimentos do último dia de Jesus. E a gente começa hoje na noite anterior à sua morte, Marcos capítulo 14, verso 12. O texto diz o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido.
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam, e disse-lhes: isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar, se você puder, feche seus olhos. Deus, nós te damos graças pela tua palavra lida e a gente pede que o Senhor fale conosco por meio do teu Espírito Santo, que a gente ouça a tua voz, compreendendo as verdades contidas nesse texto, que cremos ser a tua palavra, cantamos sobre isso hoje de manhã, e que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos instrua, a fim de que vivamos uma vida que glorifique o teu nome e que te honre sobre todas as coisas. Nós oramos pedindo para que seja assim, mas fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Esse é um momento muito interessante, um momento de transição, porque nós vemos Jesus ao mesmo tempo cumprindo a lei, visto que ele era judeu, visto que essa festa era uma exigência para que todos os judeus a celebrassem, se lembrando da libertação que havia acontecido lá no Egito. A festa da Páscoa é uma instituição do próprio Deus, quando o povo de Israel que estava cativo no Egito é liberto pelo próprio Deus, e há uma ordem de Deus para que esse povo celebrasse sempre esse momento, se lembrando daquilo que ele havia feito e da forma como ele tinha libertado o povo lá no Egito. Para que você possa entender, no começo da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, traz a história dos patriarcas, que são Abraão, Isaque e Jacó, e aí dos filhos de Jacó nós vemos os que se tornam as tribos de Israel, e dentre os filhos tem um homem chamado José. Ele é vendido, ele vai parar no Egito, de repente vem uma grande fome sobre toda a terra, e José é um instrumento de Deus para que as pessoas não morram de fome. Ele consegue elaborar um plano para estocar comida, e depois no período de escassez ele vai, de certo modo, abençoando as outras nações, ele vai vendendo essa comida, o Egito vai se enriquecendo, e aí no meio dessa história toda, os seus irmãos que o haviam vendido precisam dele, e quando vão até José procurar comida, o que ele faz? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, não é isso que ele faz. Ele não é vingativo, ele não vai para o Facebook fazer textão para os irmãos dele, muito pelo contrário, ele recebe os irmãos, a sua família é recebida ali. E esse momento da história de Israel explica como o povo foi parar no Egito. Essa geração passa, o povo vai crescendo, se torna uma ameaça para os egípcios, e eles são então escravizados, começam a trabalhar e vivem nessa escravidão por mais de 400 anos, até que Deus levanta um grande líder, um homem chamado Moisés, e esse homem é instrumento de Deus na libertação desse povo, e Deus faz isso de uma forma soberana. A gente vê, se você se lembra ou já leu a Bíblia, se não leu a Bíblia, você pode ter visto uma novela também, que hoje em dia tem esse recurso, mas existem 10 pragas que são instrumentos de Deus para libertar o povo do Egito, e a 10ª praga, que é a praga da morte dos primogênitos do Egito. No meio desse acontecimento, Deus então ele dá esse livramento ao povo. Só para refrescar a sua memória, quem cresce na palavra de Deus, de que Deus iria prover um livramento para esse povo, precisava matar um cordeiro, era um símbolo. Eles precisavam pegar o sangue desse animal, passar por cima das portas, e quando o anjo da morte visse o sangue sobre a porta, ele passaria direto por aquela casa. Daí o nome da celebração, que é Páscoa. Páscoa significa literalmente passagem. Então, naquela ocasião, em todas as casas do Egito, ou haveria um cordeiro morto, ou haveria um filho daquela família que seria morto. Jesus está cumprindo esse ritual por ser judeu, mas ao mesmo tempo ele está trazendo um novo significado para essa cerimônia, porque assim como todas as outras festas e rituais e cerimônias do Antigo Testamento, a Páscoa também apontava para ele mesmo, porque ele é ao mesmo tempo o Cordeiro de Deus que foi morto para tirar o pecado do mundo, e ele é ao mesmo tempo o Filho de Deus que é entregue por amor do seu povo. Esse texto lido então, ele narra esse momento de transição
entre a antiga aliança, rituais, cerimônias, exigências para o povo de Israel e a nova aliança que é inaugurada por Jesus. E nesse momento nós aprendemos algumas lições que são interessantes e nos fazem pensar ainda hoje. A primeira delas está no início desse texto que a gente acabou de ler, entre os versos 12 e 16, quando o texto vai mencionar que no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar esse cordeiro para relembrar o que Deus tinha feito lá no Egito, os discípulos perguntaram para Jesus o seguinte: onde o Senhor quer que a gente prepare a refeição da Páscoa? Onde que a gente vai fazer isso? E aí Jesus manda 2 dos seus discípulos e dá algumas ordens interessantes e tal, mas o que a gente aprende olhando para esse trecho é que nós dependemos da provisão de Deus e não necessariamente do nosso desempenho. Nós, enquanto cristãos, dependemos da provisão de Deus e não dependemos do nosso próprio desempenho. O contexto é a chave para a gente entender qualquer passagem, e esse verso 12 vai dizer que isso acontece no primeiro dia dos pães asmos, quando eles sacrificavam o cordeiro pascal. O que é um pão asmo? Um pão asmo é um pão sem fermento. Esse é o primeiro dia de uma festa que durava aproximadamente 7 dias, observada pelos israelitas todos os anos, onde eles comiam pão sem fermento, para lembrar que nesse dia Deus livrou o povo da terra do Egito, como eu havia dito no início. A ideia de um pão sem fermento é a ideia que eles saíram de lá com pressa. Deus proveu uma libertação para eles e precisava ser rápido, de modo que não dava para esperar um pão fermentar. Cada um dos elementos da celebração da Páscoa tinha um significado para o povo. Eles comiam, por exemplo, ervas amargas, que simbolizavam o amargor, o período de amargura que eles experimentavam no Egito, e tantas outras coisas. A ideia dessa série é nós falarmos sobre o novo significado que as coisas adquirem em Jesus. E quando a gente pensa sobre isso, a gente começa a entender que, se por um lado a Páscoa judaica era a celebração de que Deus libertou o povo da escravidão do Egito, quando nós olhamos por meio de Jesus e do que Ele fez, nós entendemos que nele nós celebramos a nossa liberdade da escravidão, não do Egito, não de uma nação específica, mas da escravidão do pecado. Em Mateus, no capítulo 1, no verso 21, falando sobre o nascimento de Jesus, falando sobre o anjo do Senhor anunciando isso para Maria, o texto vai dizer, para José, o texto vai dizer o seguinte: ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele é o Filho de Deus, ele é quem nos livra da escravidão do pecado, e além disso, se na Páscoa judaica havia a figura de um cordeiro que era morto, e simbolizava que com a morte desse cordeiro e com o sangue desse cordeiro, o povo experimentava essa liberdade vinda da parte de Deus, Jesus, quando está para ser batizado pelo seu primo João no Rio Jordão, João aponta para ele diante das pessoas presentes e diz o seguinte: está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é, em suma, em última instância, um novo significado que nós encontramos para essa celebração do Antigo Testamento. Nesse texto que nós lemos, de posse de todas essas informações, porque os discípulos também eram judeus acostumados a essa celebração, eles entendem que há o momento ali de preparar essa refeição, e eles perguntam para Jesus sobre onde eles deveriam fazer isso. E eu não sei se você percebe isso, mas as instruções que Jesus dá para esses homens são muito específicas e até mesmo incomuns. Por exemplo, ele vai dizer que alguém teria uma ampla sala disponível para eles. Isso era quase impossível. Eles estão no período da Páscoa. Jerusalém está absolutamente lotada, visto que era um lugar de peregrinação especial. Normalmente, nesses períodos de festa, a cidade estava lotada. A grande prova disso é a gente ver, por exemplo, no nascimento de Jesus, que eles não tinham lugar para ficar, lugar para nascer. Nesse período era ainda pior, porque era o período de Páscoa, onde as pessoas iam para lá para celebrar. Quando Jesus tinha 12 anos, por exemplo, você talvez se lembre de um texto em que ele vai com seus pais para Jerusalém, em uma dessas peregrinações, e ele se perde dos seus pais, porque a cidade está completamente lotada, completamente abarrotada.
O início do livro de Atos dos Apóstolos vai falar sobre esses acontecimentos. Em Lucas capítulo 24, você vê Jesus conversando com os discípulos de Emaús, e eles falam o seguinte: você é a única pessoa de milhares de pessoas que estavam em Jerusalém que não sabe desses acontecimentos. Ou seja, a cidade estava abarrotada de gente, e nós vemos uma instrução de Jesus dizendo: olha, vai ter uma pessoa com uma sala muito ampla, disponível, andar superior, segundo piso, não sei se era terraço, não sei o que era, mas a sala vai estar mobiliada e pronta para vocês. A gente não enxerga, mas aqui é um milagre que está acontecendo no meio de uma cidade lotada, tanta disponibilidade e tanta coisa específica assim na instrução de Jesus para os seus discípulos. E a instrução continua dizendo: olha, vocês vão até a cidade e vocês vão encontrar um homem com um pote de água. Eu lembrei, esses dias a gente foi no terreno da igreja, e eu fui com o Pablo e outro irmão aqui da igreja. E aí a gente estava procurando onde era exatamente, porque a gente tinha um documento, mas a gente não sabia localizar exatamente assim, e era uma região com muitas árvores, assim, tipo uma floresta. E aí no meio daquela conversa ali, onde que é? Vem daqui, vem dali, e esse outro irmão falou assim: eu lembro que tinha uma árvore dentro. Eu não vou citar nomes, mas eu falei: Flávio, só tem árvore aqui, cara, a gente só vê árvore o tempo todo. Mas a instrução de Jesus era mais ou menos um negócio assim, incomum. Não era você vai chegar e vai encontrar a árvore, mas assim, vai para a cidade, no meio da cidade você vai encontrar um homem com um pote cheio de água e você vai atrás desse homem. Se tem alguém ali preparando uma água para entregar para o cachorro, o plano parece que ia por água abaixo, porque eles iam seguir o homem errado. Era uma instrução muito específica e incomum, porque esse trabalho de carregar água naquele contexto, naquela época, era um trabalho muito comum das mulheres. A gente vê isso em João capítulo 4, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que estava uma mulher tirando água do poço e outras mulheres em torno dela e tudo mais. Instruções muito incomuns, instruções muito específicas, instruções muito diretas e que nos fazem pensar o que a gente cantou e o que a gente leu no começo do culto. Deus é soberano, Deus tem o controle sobre todas as coisas, Deus não é surpreendido pelas circunstâncias, muito pelo contrário, Ele governa sobre todas elas, o tempo todo, seja por meio de grandes feitos ou de instruções aparentemente tão simples. Jesus está mostrando para os seus discípulos e também para nós, que quem providencia a celebração da Páscoa, que quem providencia a comemoração dessa liberdade que nós encontramos em Cristo é o próprio Deus. Não é por meio do desempenho dos discípulos, não é por meio da inteligência dos discípulos, não é por meio dos esforços desprendidos, da energia gasta, mas é tão somente por meio da provisão do próprio Deus. Como é que isso nos faz pensar? Todos nós, irmãos, nascemos com uma espécie de configuração padrão, igual um programa de computador que tem ali o modelo padrão, e a nossa configuração padrão tem a ver com alto desempenho e autojustificação. Nós adoramos fazer as coisas por nós mesmos. Nós lutamos o tempo todo pelo desejo de não depender de absolutamente ninguém. Nós aspiramos e desejamos autonomia e autossuficiência a todo custo. É um valor admirável para a nossa geração a pessoa dizer: eu não dependo de ninguém para nada, eu trabalho para mim mesmo, eu vivo para mim mesmo, eu vivo a minha vida, eu faço as coisas do meu jeito. Mas o grande problema é que, por vezes, esse desejo por autonomia reflete um coração rebelde, e isso se aplica às vezes na nossa relação com Deus. Alguns se relacionam com Deus de modo utilitarista. Alguns se relacionam com Deus como se Ele fosse um gênio da lâmpada, que quando eu preciso dEle, eu esfrego, Ele aparece e Ele é obrigado a realizar todos os meus desejos. Olhar para a história da Páscoa, olhar para a história do povo de Deus, olhar para o novo significado que essas coisas adquirem em Jesus, é sermos lembrados de que nós não somos capazes de providenciar absolutamente nada na nossa relação com Deus e não podemos depender do nosso desempenho, mas dependemos unicamente da provisão de Deus. Esse desejo por autonomia a qualquer custo, às vezes, nos impede de reconhecer que nós dependemos de Cristo. Por isso que, para que alguém seja salvo, é necessário que essa pessoa seja convencida pelo Espírito Santo do seu próprio pecado. Porque o homem natural, ele se acha salvador de si mesmo.
Eu não sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa boa. Eu obedeço às leis, eu cumpro as regras de trânsito, eu procuro ajudar as pessoas nas necessidades delas, eu me coloco à disposição quando acontece alguma coisa para sempre ajudar, eu estou sempre procurando ser uma pessoa boa e ajudar o próximo, e é excelente que você seja assim. Mas a mensagem do Evangelho nos mostra que nenhum de nós é capaz de salvar-se a si mesmo. Nós não podemos depender do nosso próprio desempenho, porque embora você possa se considerar uma pessoa boa, a Bíblia é muito clara quando nos diz que se você obedece toda a lei e tropeça em um só ponto, você é culpado de toda a lei. Por isso ninguém será considerado justo diante de Deus mediante a sua obediência à lei, é o que Paulo vai dizer aos Romanos. Por isso que um cristão, ele não é alguém que deve se identificar como um ser moralmente superior. A realidade das coisas é justamente o contrário. Um cristão não é alguém que deve ser cobrado como alguém perfeito. C.S. Lewis vai dizer isso. A última pessoa de quem você deve exigir perfeição é de um cristão. Porque um cristão, na verdade, não é alguém que diz eu sou bom o suficiente, é o contrário. Um cristão é alguém que diz o seguinte: eu sou incapaz de me salvar. Quando eu reconheço o meu pecado e a minha incapacidade de me aproximar de Deus, aí eu reconheço que eu preciso de um Salvador, e nesse momento eu sou abraçado pela graça de Deus, que é um favor destinado a quem não merece. A salvação não é uma recompensa para quem é justo, a salvação é um presente para quem é injusto e para quem se reconhece como tal. O que afasta as pessoas de Deus, na maioria das vezes, não é uma vida deplorável e ruim, entregue ao pecado, embora muitas vezes seja também. Mas um dos grandes problemas e que tem afastado muita gente de Deus é essa ideia da justiça própria, da autossalvação, da autojustificação, de achar que eu mesmo me basto, de achar que eu não dependo de ninguém, que eu consigo comprar e conquistar o favor de Deus por meio do meu esforço, da minha frequência na igreja, do dinheiro que eu dou para a igreja, do dinheiro que eu dou para o programa de televisão, do monte que eu subo, do óleo que eu passo na cabeça, do sal grosso que eu tenho na minha casa, do sabonete de arruda, da Bíblia aberta no Salmo 91, lá no meio da minha sala, e tantas outras coisas que nós vamos transformando em amuletos, para que se tornem realidades palpáveis, e a gente se apega a essas realidades secundárias, e se esquece daquilo que é o principal, que é a verdade do Evangelho, gritando nos nossos ouvidos o seguinte: você não pode salvar a si mesmo. Essa notícia nos levaria a um profundo desespero. A boa notícia do Evangelho é a seguinte: você não pode salvar a si mesmo. Deus providenciou um meio para a sua salvação, e esse meio é Jesus Cristo, seu próprio Filho entregue na cruz do Calvário. A mensagem da Páscoa é exatamente essa, que a salvação nos é oferecida por iniciativa do próprio Deus. Assim como no Egito, que os israelitas não precisaram fazer nada para serem salvos, nós também, irmãos, somos salvos pela provisão de Deus e não por meio dos nossos próprios esforços. Outro ponto que nos faz pensar a partir desse texto, entre os versos 17 e 21, Jesus ele chega com os 12 ali. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus diz: digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Aí o diálogo dele ali, afirmou Jesus, é um dos 12. Todos os outros vão dizer o seguinte: com certeza não sou eu. Todos os 12 dizem isso. E aí o texto fala: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Nesse texto de Marcos não fala, mas nos textos correlatos a esse, nos apontam que Judas ele é identificado ali nesse momento. A gente teve uma série sobre os 12, teve uma pregação falando exclusivamente sobre Judas Iscariotes, mas o que eu queria pensar com você a partir desse texto é outra coisa. Proximidade com Jesus não significa necessariamente intimidade com Jesus. Estar próximo de Jesus não é a mesma coisa que ser íntimo de Jesus. Essa é uma passagem preocupante, assim, para dizer o mínimo. Eu queria que você pensasse nisso. Quem foi esse homem? Judas. Ele foi um dos 12 discípulos próximos de Jesus. Jesus, em alguns momentos, falava para multidões, mas no meio dessa multidão ele tinha os seus amigos, os seus discípulos mais próximos. Ele interagia de modo muito pessoal com Jesus todos os dias. Ele viu Jesus realizar grandes milagres.
curar cegos, curar enfermos, alimentar uma multidão multiplicando pães e peixes. Ele tinha visto Jesus, inclusive, ressuscitar mortos. Ele viu Jesus demonstrar misericórdia, perdão e compaixão para gente que era absolutamente marginalizado e recriminado pela sociedade. Ele está vendo Jesus se importar com pessoas às quais o mundo nem ligava para elas e nem sabia que elas existiam. Essa mensagem do Evangelho que nós ouvimos hoje, ele ouve isso por meio da boca do próprio Jesus. Esse homem vivia próximo a Jesus, ele foi enviado a aldeias para pregar o Evangelho, enquanto foi designado para realizar milagres. Ele recebeu autoridade para que expulsasse demônios em nome de Jesus, sem precisar ficar fazendo pergunta para ele, igual a gente vê na televisão hoje, um monte de entrevista com o demônio. Qual o seu nome? O que você veio fazer? Tem quantos aí? Dá para sair em ordem alfabética? Então, um monte de coisa que a gente vê sendo discutida. A autoridade que ele recebeu foi a seguinte: vai à aldeia, pregue o Evangelho. Se alguém te receber em paz, ótimo. Se alguém não te receber, bata o pé, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Lembraram da música aí, né? Bate o pé de poeira, vai embora, some desse lugar, continua anunciando o Evangelho, cura enfermos. Se demônios se manifestarem, você tem autoridade para expulsar. Esse homem vivia perto de Jesus o tempo todo, ele tinha uma função importante. Dentro do grupo dos discípulos, ele era o tesoureiro. Ele cuidava da bolsa de dinheiro. Mas ainda assim o vemos trair Jesus, porque ele amava o dinheiro mais do que amava Jesus. E ele amava a si mesmo mais do que ele amava ao próprio Jesus. Irmãos, é muito fácil nós condenarmos Judas, mas se não tomarmos cuidado, por vezes, a nossa postura é exatamente essa. Quando abrimos mão da intimidade com Deus, a troco de coisas que nos satisfazem por um tempo ou por um momento. Amar o dinheiro mais do que amar a Jesus não é simplesmente traí-lo ou vendê-lo a troco de 30 moedas de prata. Amar o dinheiro mais do que ama Jesus é confiar na sua capacidade de investir no teu emprego, na tua estabilidade financeira, e não confiar que Ele é quem te provê, te sustenta e quem cuida de você em todos os sentidos. Ontem, no show que eu fui para vigiar o pessoal da igreja, cantaram uma música lá. Eu não conheço, Flávio que me passou a letra depois, mas ela diz o seguinte: desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. Dá para tocar depois da pregação? Não dá. Mas que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Olhar para a história de Judas e perceber o quanto ele amava o dinheiro. Não há problema em ter dinheiro, não há problema em viver bem, não há problema em buscar ter uma vida financeira saudável e digna, desde que por meio do seu esforço e trabalho, obviamente. Não há problema algum com isso. O problema não é ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro te tem. O problema é quando o dinheiro é dono de tudo que você faz, das suas relações, de todos os seus relacionamentos, de tudo que você se propõe a fazer. Esse era o caso de Judas, que por vezes nós condenamos e criticamos, mas infelizmente tem sido o retrato de muitas das nossas posturas ainda hoje. Isso nos faz pensar. Ele estava próximo a Jesus, ele era familiar com Jesus e com o seu ministério, mas ele não amava Jesus. Que isso nos faça refletir, porque a gente precisa sondar o nosso coração o tempo todo para saber se de fato nós estamos em Cristo e nós o amamos acima de todas as coisas. Por isso, a celebração da ceia exige de nós esse autoexame, porque não existe alguém dizer: eu amo Jesus, mas não amo o seu irmão a quem você vê. João vai falar isso em uma de suas cartas. Não existe alguém dizer: eu estou em Deus, eu amo Jesus, mas essa pessoa viver na prática de pecado de modo deliberado, como a gente vê por vezes. Eu sei que está errado, eu sei que é pecado, mas eu quero fazer, eu quero continuar fazendo porque isso me agrada. É igual Judas, não tem diferença. É exatamente a mesma coisa, e a gente se entristece ao perceber isso por vezes. Você vai, você mostra, você alerta, e a pessoa fala: eu sei que é isso que Deus quer de mim, mas eu não quero fazer não. Talvez você esteja familiarizado com o ambiente religioso. Talvez você sinta-se à vontade entre nós, porque você conhece as músicas, gosta das músicas, se sente bem ao sair daqui renovado,
mas pode ser que ainda assim você esteja vivendo uma vida totalmente distante dos padrões daquilo que Deus deseja para você. Que olhar para essa história te conduza ao arrependimento, para que você busque uma vida de relacionamento íntimo com Jesus, mais do que uma vida de familiaridade com a religião. Outro ponto interessante está no verso 21, e é um dos versículos mais interessantes desse texto, que diz o seguinte: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Duas verdades incríveis e interessantes olhando para esse versículo. A primeira é que o fato do Filho do Homem ser traído é plano eterno de Deus, não há como mudar isso, não há como fazer absolutamente nada para mudar essa realidade. Ou seja, Deus é soberano e o seu plano será cumprido a despeito de qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo, a segunda parte do verso diz: ai daquele que o fizer. O que esse verso nos ensina? Que soberania de Deus e responsabilidade humana não são verdades opostas, são verdades que se complementam e caminham perfeitamente unidas. Tem gente brigando sobre isso até hoje, abraçando somente um lado e esquecendo o outro. Esse texto nos mostra que essas duas realidades são verdadeiras. A gente pode fazer depois uma série em Romanos para falar melhor sobre isso, mas por hora, nesse texto nós aprendemos também o que Jesus faz dos versos 22 a 25. Enquanto comiam, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam, e disse-lhes: isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. A ceia do Senhor é para nós um memorial. Jesus está celebrando a Páscoa como um judeu, mas ele está instituindo esse memorial da nova aliança que se dá por meio da sua própria vida sendo entregue pelos seus seguidores. A ceia é um memorial, primeiro, do compromisso de Cristo para conosco, porque ele literalmente morreu. Cristo literalmente pagou o castigo pelos nossos pecados. Aquilo que nós merecíamos, pelo fato de sermos pecadores, ele mesmo carregou em nosso lugar. Ele se dispôs até as últimas consequências, inclusive ele morreu por você e por mim, e isso tudo é simbolizado pelo pão. Esse pão é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. A taça, por outro lado, o cálice, simbolizava o sangue da aliança. Se no Antigo Testamento o sangue que estava sobre o altar era aspergido sobre o povo de Israel para mostrar o compromisso de Deus para com eles, mas eles se rebelaram, eles não permaneceram fiéis a essa aliança. No Novo Testamento, Deus substituiu essa aliança para uma nova aliança por meio de Jesus, por meio do que ele fez por nós, e isso é profetizado como, por exemplo, em Jeremias, capítulo 31, versos 33 e 34. Depois de falar sobre a infidelidade do povo, o texto vai dizer o seguinte, verso 31, a partir do verso 31, para que a gente entenda todo o contexto. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Deus está falando que uma nova aliança seria estabelecida. Ele cita Israel e Judá porque a essa altura o reino de Israel estava dividido. Havia dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. E ele continua no 32 dizendo: não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Era uma aliança que havia, que o povo quebrou, e agora no verso 33 ele diz o seguinte: essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Irmãos, essa nova aliança que nos é ofertada por meio de Jesus, nós temos essa garantia,
que absolutamente nada vai quebrar o nosso relacionamento. O nosso relacionamento com Deus está seguro para sempre, porque ele não se baseia nos meus méritos, esforços ou desempenho, mas se baseia unicamente no que Cristo fez por nós. Por isso Paulo vai dizer aos romanos que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Absolutamente nada, nós estamos seguros. Esse é o compromisso que nos é lembrado repetidamente enquanto nós participamos da ceia do Senhor. A ceia é um memorial do compromisso de Cristo para conosco. A ceia é um memorial também da nossa união com Cristo. Ele não apenas morreu e derramou o seu sangue por nós, mas ele nos uniu a ele, fazendo de nós o seu povo. E isso é simbolizado nesse texto pelo fato de que ele compartilhou os elementos com os seus discípulos. Vocês são agora membros de um só corpo. Nós compartilhamos da sua morte, assim como também compartilhamos da sua ressurreição. E a nova vida que agora vivemos pela fé no Filho de Deus. Cristo vive em nós e Cristo vive através de nós. É por isso que quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós fazemos isso juntos, porque nós reconhecemos que, a despeito das diferenças que tenhamos, é a mesma graça que nos une e nos torna povo de Deus, independente de qualquer diferença que a gente possa ter. Não existe diferença que seja maior do que a graça de Deus que nos une em Cristo Jesus. Os crentes declaram a sua união com Cristo, primeiro por meio do batismo, e em seguida, o lembrete recorrente depois disso é por meio da ceia do Senhor. Por isso que dizemos que se você não é um crente em Jesus e não é batizado, você não deve participar da ceia do Senhor, porque essa celebração tem a ver com a nossa união com Ele. Mas a ceia do Senhor é um memorial também de uma esperança futura, e a gente vê isso no verso 25. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Jesus promete, ele já está no fim da sua vida, nas suas últimas 24 horas. Ele diz: eu não vou voltar a beber do fruto da videira mais uma vez, a não ser naquele grande dia, onde eu beberei do vinho novo no reino de Deus. Ele está referindo-se à ceia das bodas do Cordeiro, uma promessa que lemos também no Apocalipse sobre quando ele voltar e levar a sua igreja, e lá ele vai celebrar mais uma vez com a sua noiva, que é a igreja. Irmãos, isso deveria encher os nossos corações de alegria e de esperança. Estamos seguros em Jesus. Nada é capaz de quebrar essa aliança, porque essa aliança está fundamentada no que Ele fez, e Ele mesmo prometeu que um dia estaremos juntos, celebrando no reino de Deus as bodas do Cordeiro, bebendo esse vinho novo junto com o próprio Jesus. Em primeiro lugar, nós nos lembramos que a ceia tem a ver com a provisão de Deus e não com o nosso desempenho, e isso nos remete à mensagem do Evangelho. Deus criou o homem em perfeita comunhão com Ele, mas o homem peca e essa comunhão é quebrada, não havendo nada que o homem consiga desempenhar para restabelecer essa ligação. A boa notícia do Evangelho é que Deus providenciou esse meio para restabelecer esse relacionamento, enviando Jesus, o seu único Filho, o Cordeiro de Deus que vive uma vida perfeita, o Cordeiro de Deus que morre em nosso lugar, nos substituindo, assumindo a nossa culpa e condenação. Esse Jesus, Filho de Deus, ressuscita ao terceiro dia, provando que o sacrifício foi aceito e que nós somos aceitos por Deus por meio da fé que depositamos em Jesus. Ninguém é aceito por Deus porque obedece à lei. Ninguém é aceito por Deus porque é uma boa pessoa. Ninguém é aceito por Deus tão somente porque faz o bem. O único modo de sermos aceitos por Deus é crendo que o que Jesus fez é capaz de nos garantir essa nova vida por meio dele. Esse mesmo Jesus promete que voltará e um dia estaremos com ele por toda a eternidade. Quem é que nos garante isso? A provisão de Deus, que para nós é uma pessoa que é o próprio Jesus. Não é pelo que fazemos, é pelo que Ele fez. Por isso acabamos de cantar que desde a eternidade tudo é sobre Jesus, que Ele é o centro de todas as coisas, que Ele é o início, que Ele é o meio, que Ele é o fim, que um dia Ele virá e nós estaremos reunidos com Ele eternamente. O Evangelho não tem a ver com o que você faz, com o teu desempenho, com a tua religiosidade, com a tua obediência. Todas essas coisas são consequência, na verdade, e não a causa dessa salvação. Eu não sou salvo pelo que eu faço, mas uma vez que eu sou salvo por meio da graça, eu preciso responder a essa salvação vivendo de modo diferente, é óbvio.
Não estou falando aqui de uma vida despreocupada com qualquer coisa, não. Mas é entender que eu não obedeço para ser aceito. Eu sou aceito por Deus apesar de quem eu sou. Por isso eu obedeço e procuro viver uma vida condizente com essa graça que me alcançou. A grande diferença do Evangelho para todas as religiões é exatamente essa. Enquanto as religiões pregam que você precisa fazer alguma coisa para aplacar a ira de Deus e obter o favor de Deus, o Evangelho nos diz, você é incapaz de fazer qualquer coisa, Deus já fez isso enviando o seu próprio Filho para morrer por você. Por isso que a gente vê em tantas religiões, sacrifícios, rituais, sangue de pessoas sendo derramadas ou de animais para aplacar a ira de uma divindade. No Evangelho é o próprio Deus que derrama o seu sangue e dá a sua própria vida para que sejamos salvos e estejamos seguros nele. Em segundo lugar, falamos desse texto nos fazendo refletir sobre o risco de estarmos familiarizados com a religião ao invés de termos intimidade e amarmos a Jesus. Viver uma nova vida de amor a Jesus é a consequência dessa provisão de Deus. É uma vida condizente com essa graça que nos alcançou. Se você diz crer em Jesus, mas tem vivido na prática do pecado, se arrependa hoje e assuma esse compromisso diante de Deus de restaurar essas áreas da vida que necessitam de conserto, a fim de que você viva uma vida de plena intimidade com Jesus. Amar a Jesus é uma coisa, ser membro de igreja é outra coisa. A gente precisa focar naquilo que de fato importa. E por último, o grande memorial contínuo que nos lembra de todas essas verdades é a ceia do Senhor. E é isso que nós vamos celebrar nesse momento. Eu quero chamar a banda à frente.